Se tem jogo da França, a chance de ter gol de Mbappé é muito grande e foi isso que aconteceu nesta sexta-feira à noite. A França começou a sua caminhada nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória para cima da Ucrânia por 2-0, jogo que foi realizado na Polônia, e Mbappé marcou o seu gol de número 51 com a seleção da França, e isso faz com que ele se torne o segundo maior artilheiro da história da seleção francesa, empatado com Thierry Henry. O Giroud tem 6 gols a mais, ele que é o maior artilheiro da história da seleção francesa, está muito próximo de ser ultrapassado pelo Mbappé. Com certeza, mais 6 gols o Mbappé passa o Giroud. Em algum momento isso vai acontecer. Na partida dessa sexta-feira, a gente teve o Olysée também marcando. Ele marcou o primeiro gol, depois o Mbappé, já no segundo tempo, num belíssimo contra-ataque, inclusive, fez esse segundo gol. O Mbappé, inclusive, inicia a temporada muito bem, né? Já fez 3 gols pelo Real Madrid em 3 jogos. Começa uma temporada em que pode ser muito, deve ser muito importante para o Real Madrid e também, claro, agora na seleção francesa. A seleção francesa é uma das favoritas para a Copa do Mundo, né? Nos últimos anos tem sido uma seleção que chega até a final, que tem resultados importantes, jogadores importantes. Quando a gente vê, inclusive, o elenco, o time da França é difícil encontrar uma seleção que tenha mais qualidade e ainda é uma seleção bastante jovem, que tem conseguido se renovar. Então, é uma seleção para a gente ficar de olho. Já começa essa caminhada, então, nas eliminatórias, vencendo a Ucrânia por 2-0. Vamos falar um pouquinho de como foi essa partida, porque tem alguns destaques importantes. O Deschamps, vale falar, vive o seu último ano, né, na seleção francesa, menos de um ano, ele vai deixar a equipe, a seleção, depois da Copa do Mundo de 2026, e alguns jogos que a França não jogava bem, hein? Vinha de ainda que alguns resultados positivos, mas de jogos coletivamente muito ruins. E o primeiro tempo da França hoje diante da Ucrânia foi muito bom, com destaque para o Olysée, junto com o Barcola. O Barcola, inclusive, dá o passe para o gol do Olysée. Para mim, foram os 2 melhores jogadores desse primeiro tempo. No segundo tempo, a França não joga tão bem, dá, inclusive, alguns espaços para a Ucrânia. O Mike Maignan também faz uma defesa importante já no finzinho. E a França consegue o 2-0 com o Mbappé fazendo esse gol já no finzinho do segundo tempo, já ali com 36, 37 minutos do segundo tempo. Mas pelo que foi o primeiro tempo, a França merecia mais do que o 1-0. Segundo tempo, nem tanto, mas ainda assim. Para a gente falar um pouquinho de como o Deschamps montou essa França, ele foi com o Maignan no gol. Vale dizer que o Chevalier é um dos principais personagens desse início de temporada e atual goleiro titular do PSG, estava no banco. O Condé na lateral direita, o Lucas Digne na lateral esquerda, a dupla de zaga com o Konaté e o Upamecano. No meio-campo, o Tchouaméni e o Koné. E aí teve o Olysée, um pouco ali mais centralizado. Na direita, Désiré Doué, Barcola na esquerda e o Mbappé mais centralizado. Alguns destaques negativos, especialmente para o PSG nessa partida, é que o Dembélé começou no banco o jogo. Na última partida do PSG, ele sentiu um desconforto muscular, então estava ainda se recuperando, mas o Désiré Doué, no início do segundo tempo, saiu também com um desconforto, e aí, por conta disso, o Dembélé entrou. O Deschamps não tinha, inclusive, confirmado que ele teria tempo de jogo justamente por estar voltando de uma lesão, mas com esse desconforto que o Désiré Doué sentiu, o Dembélé entrou. E aí, logo depois, o Dembélé também sentiu e saiu da partida. Então, 2 jogadores do PSG, o Désiré Doué e o Dembélé, sentindo na partida. A França enfrenta na próxima semana a Islândia, aqui em Paris, no Parque dos Príncipes. E aí, claro, a gente aguarda as atualizações dos 2 jogadores. Aparentemente, algo não tão complicado, um desconforto muscular ali para os 2. A gente não deve ter nenhuma lesão grave, mas ainda assim, jogadores que, claro, podem perder alguma partida. Vamos lembrar que o PSG
volta agora da data FIFA, né? Ainda tem jogos pela Ligue 1 e no dia 17 de setembro, então ainda tem aí 12 dias pela frente, enfrenta a Atalanta na estreia da fase de liga dessa Champions, aqui em Paris, inclusive, contra essa equipe italiana. Então, o PSG fica de olho na situação especial de Désiré Doué e de Dembélé. A França inicia essa caminhada com uma vitória muito positiva, especialmente pelo primeiro tempo. Assim, o Olysée fez uma grande partida. O primeiro tempo do Olysée, assim, é realmente especial. O Tchouaméni também fez uma grande partida. E um primeiro tempo que a gente consegue entender ou visualizar essa França com tanta qualidade. Eu trouxe aqui tantos jogadores e ainda assim um banco com jogadores interessantes, como o próprio Ekitike, que entrou, foi ele que entrou, inclusive, no lugar do Dembélé, o Aklouche, que fez uma grandíssima temporada, o Ryan Cherki, inclusive, não esteve por conta de lesão, não estava disponível. Então, é uma França que tem muita qualidade e que a gente viu no primeiro tempo um futebol vistoso, um futebol ofensivo, com troca de passes, com velocidade, especialmente pela esquerda, com o Barcola, com o Olysée movimentando muito bem, trazendo um ponto de criatividade importante, um pouco mais centralizado. Então foi uma França que foi especialmente muito bem nesse primeiro tempo e que dá indícios de que, ok, a caminhada parece estar voltando aos trilhos, já que nas últimas partidas da França, ainda que tenha conseguido ali resultados, não vinha sendo, né, uma França que fizesse brilhar os olhos, ainda que tivesse resultados. A França, na Nations League, nos últimos jogos, venceu a Alemanha por 2-0, mas teve aquele jogo, inclusive, louco contra a Espanha, em que perde por 5-4. Tem uma derrota também para a Croácia. Estamos falando aqui do início desse ano, né? As partidas que aconteceram em março e junho desse ano pela Nations League, mas sem muitos brilhos, né? Sem ser um futebol coletivamente tão interessante. E hoje a gente viu um pouco disso de volta. Então, para mim, boas notícias nesse sentido para a França, más notícias para o PSG, em especial por conta dessas lesões. E a gente, claro, traz em breve como que Désiré Doué e Dembélé, que vamos lembrar, principal competidor para a Bola de Ouro, principal nome para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, que acontece logo depois, inclusive, da estreia do PSG contra a Atalanta no dia 22 de setembro, e o Mbappé iniciando a temporada com esse recorde importante, chegando a 51 gols, empatando com o Thierry Henry e correndo atrás do Giroud. Isso muito provavelmente vai acontecer em breve, apenas 6 gols a menos do que o Giroud, então o Mbappé será o maior artilheiro da história da seleção francesa. A gente consegue afirmar isso por aqui.